Já parou para pensar que o mundo é muito grande? Tipo, muito grande e cheio de segredos. A gente acha que depois que inventaram o GPS estamos bem situados. Mas e se eu te disser que tem coisa que nem o Google mostra? Lugares misteriosos que desapareceram dos mapas. Ilhas amaldiçoadas, cidades fantasmas, bases ultra-secretas que parecem coisa de filme de espionagem. Sumiram dos mapas. A gente começa nossa jornada macabra na Itália, com um lugar que faz qualquer um repensar aquela viagem para comer pizza. A gente está falando da ilha de Poveglia, um pedacinho de terra amaldiçoada que o próprio governo italiano tenta esconder. No passado, Poveglia serviu como quarentena para vítimas da peste negra. Dizem que a ilha está lotada de valas comuns com milhares de corpos. Séculos depois, construíram um hospício ali. Pacientes relatavam aparições, vultos, gritos no meio da noite. E sabe o que é mais bizarro? Se você procurar no Google Earth, a imagem da ilha está toda borrada, pixelada. Coincidência? Acho que não. Da Itália, a gente dá um pulo lá na longínqua Austrália para conhecer um lugar que é obscuro até no nome base de Pine Gap. Escondido no meio do deserto, esse lugar é cercado de mistério e especulação. Oficialmente, é só uma base de pesquisa, uma parceria entre os Estados Unidos e a Austrália. Mas a gente sabe que não é só isso, né? Vários especialistas afirmam que Pine Gap é um centro de espionagem global, monitorando comunicações, interceptando dados e, quem sabe, até controlando drones de guerra do outro lado do mundo. Pine Gap é super protegida por militares, cercas elétricas e um monte de tecnologia que a gente nem faz ideia do que seja. E se você tentar dar uma espiadinha no Google Maps, vai encontrar só um terreno vazio e pixelado. Que conveniente, né? Preparem-se para uma viagem no tempo, porque agora vamos para a Islândia, de 1963. Imaginem só, um vulcão submarino entra em erupção e do nada, bum, uma ilha surge do mar. E essa ilha, meus amigos, é a Surtsey, um lugar tão misterioso que a maioria dos mapas comerciais finge que ela nem existe. Mas por que tanto mistério em torno de uma ilha que simplesmente nasceu do mar? Acontece que Surtsey é um laboratório a céu aberto. Cientistas do mundo todo monitoram a ilha de perto, estudando a formação de vida, as mudanças geológicas, os efeitos da erosão, mudanças climáticas repentinas, equipamentos eletrônicos pirando, a sensação de estar sendo observado. Dizem que é para não contaminar o ecossistema da ilha. Mas e as histórias sinistras? E as anomalias? Será que tem algo a mais acontecendo em Surtsey? Do outro lado do mundo, no meio do Oceano Índico, existe um lugar que o tempo esqueceu. Preparem-se para conhecer a ilha de North Sentinel, lar da tribo mais isolada do mundo. Esses caras levam a sério a história de não perturbe, viu? Isolados do mundo exterior por milhares de anos, os sentineleses não querem contato com ninguém. E quando eu digo ninguém, é ninguém mesmo. Qualquer um que se aproxime da ilha é recebido com flechas e lanças. Ninguém sabe ao certo como eles sobreviveram tanto tempo isolados. Qual a língua que falam? Quais suas crenças, seus costumes? Por que nenhum governo interfere? Porque essa ilha é como se não existisse para o mundo exterior. Será que estão escondendo algo? Ou será que essa tribo sabe de algo que nós não sabemos? A Austrália de novo? Parece que os caras lá embaixo são bons em esconder segredos. E a cidade de Wittenoom é a prova disso. Ou melhor, era. Porque Wittenoom não existe mais. Apagada dos mapas, varrida da história, essa cidade se tornou um fantasma do passado. E por que tanto esforço para fazer uma cidade desaparecer? A resposta é simples: amianto. No passado, Wittenoom era um centro de mineração de amianto, um material altamente cancerígeno. Quando os perigos foram descobertos,
A cidade foi evacuada e o governo proibiu qualquer um de chegar perto. Mas é claro que isso só aumentou as teorias da conspiração, né? Muita gente acredita que o governo está escondendo algo muito pior do que amianto em Vietnã. Experimentos secretos, um acidente nuclear, resíduos tóxicos alienígenas. A vastidão da Patagônia Argentina já é um lugar cheio de mistérios por si só. Exploradores e caçadores de lendas afirmam ter encontrado pegadas gigantescas na região, muito maiores do que qualquer ser humano poderia produzir. E não são apenas pegadas isoladas, estamos falando de rastros completos, como se gigantes tivessem caminhado por ali há milhares de anos. Mas as pegadas são apenas a ponta do iceberg. Há relatos de estruturas megalíticas, paredes com encaixes perfeitos, plataformas elevadas, construções que parecem ter sido erguidas por uma civilização avançada, mas que não se encaixam em nenhuma cultura pré-colombiana conhecida. E o que aconteceu com as coordenadas dessas descobertas? Simplesmente desapareceram do Google Earth. E se um dos artefatos religiosos mais importantes de todos os tempos estivesse escondido do mundo, protegido por um véu de segredo e mistério? Galera, a gente está falando da Arca da Aliança, o baú sagrado que, segundo a Bíblia, continha as tábuas dos 10 mandamentos. Enquanto a maioria das pessoas acredita que a arca foi perdida para sempre, existem aqueles que afirmam que ela está escondida em um lugar inacessível, a cidade de Aksum, na Etiópia. E não é qualquer lugar em Aksum, não. A arca estaria guardada em um monastério super secreto, protegido por monges guerreiros que juraram proteger o artefato sagrado a qualquer custo. Mas as coisas ficam ainda mais estranhas. Se você tentar encontrar o monastério no Google Earth, vai se decepcionar. A área toda é censurada, borrada, como se alguém não quisesse que você visse o que está lá. Coincidência? Ou será que o governo etíope está escondendo algo grande, literalmente? Afinal, se a Arca da Aliança realmente existe, quem a controla? Quais segredos ela guarda? E que poder ela realmente possui? Pripyat, na Ucrânia, já foi uma cidade vibrante, cheia de vida e esperança. Mas tudo mudou em uma noite fatídica de abril de 1986, quando o desastre de Chernobyl lançou uma sombra de tragédia sobre o mundo. E assim como a radiação invisível, o mistério e o medo continuam a pairar sobre Pripyat, a cidade fantasma congelada no tempo. Após o acidente, Pripyat foi evacuada às pressas, deixando para trás um rastro de vidas interrompidas e segredos enterrados sob os escombros. Hoje, a cidade permanece como um lembrete assustador do poder destrutivo da energia nuclear e do silêncio ensurdecedor que se segue à tragédia. No coração do vasto e implacável deserto de Gobi, na China, existe uma região envolta em segredo e especulação. Um lugar que não aparece nos mapas, um nome que não se pronuncia em voz alta, Área 122. Pouco se sabe sobre o que realmente acontece nesse pedaço remoto da China. Alguns acreditam que seja uma base militar ultra secreta, um centro de desenvolvimento de armas avançadas, talvez até mesmo um local de testes de tecnologias alienígenas. Imagens de satélite mostram estruturas estranhas, linhas geométricas no chão, formações que parecem desafiar a lógica e o bom senso. O governo chinês nega a existência da Área 122, mas as evidências falam por si. O que será que estão escondendo nesse lugar misterioso? E aí, galera, gostaram da viagem? Mas cuidado para não tropeçar nas teorias da conspiração. Obrigado por assistir até o final. O mundo tá cheio de lugares misteriosos, segredos escondidos e mistérios que ninguém consegue explicar. E aí, qual desses lugares vocês acharam mais bizarro? Conta pra gente nos comentários. E não esqueçam de se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Até a próxima!